Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O advogado António Pinto Leite, sócio do escritório Moraes Leitão Galvão Teles Vaz da Silva, é desde julho o novo membro da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara do Comércio Internacional. O advogado é nosso convidado neste Direito a Falar. Muito bem-vindo. E gostava que começasse por nos explicar o que é esta Câmara. Portanto, cobre cerca de 80 países. Então é uma Câmara Internacional e é o único elemento português desta estrutura. Vamos por partes. Primeiro, a CCI, a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, é a maior operadora mundial na administração de arbitragens internacionais. Então é o maior centro de arbitragem a nível mundial. Sim, de longe. É também a única que tem, com a mesma proporção, as chamadas arbitragens civil law e de common law. Portanto, é realmente o topo. Muito abrange todas as diferentes tradições jurídicas mundiais. Por outro lado, Portugal tem um representante. Eu vou, a partir de julho, substituir o meu querido amigo e colega José Miguel Júdice, que já tinha substituído o meu querido amigo saudoso, e que morreu há pouco tempo, o Dr. Miguel Galvão Teles, que por sua vez tinha substituído o Dr. João Moraes Leitão, também meu querido amigo e sócio. É uma dinastia de peso. É uma grande responsabilidade e é o sinal de fim de que se atribui importância àquilo que tem realmente importância. E este centro de arbitragem, no fundo, trabalha com empresas de todo o mundo, incluindo com empresas portuguesas que recorrem a este tipo de resolução. É preciso fazer uma fronteira, exatamente, é preciso fazer uma fronteira entre a arbitragem nacional, ou doméstica, como se diz, e a internacional. A arbitragem internacional é uma inevitabilidade. Porquê? Porque os operadores económicos de dois países diferentes não aceitam que os litígios que possam resultar dos contratos que celebram sejam tratados pelo judiciário, pelo Tribunal Estatal de um dos países. E portanto, recorrem de um árbitro independente. Exatamente, e, portanto, recorrem à arbitragem. A arbitragem internacional é uma atividade inevitavelmente associada à globalização e inevitavelmente de enorme progresso no século XXI. Eu diria mesmo que se a área que vai progredir neste século é esta, porque ela está umbilicalmente ligada ao modo como o mundo se organiza. Ligada ao comércio internacional, ao investimento no estrangeiro, a tudo o que... Exatamente. E em termos de empresas portuguesas, que tipo de empresas portuguesas é que recorrem a este tipo de arbitragem internacional, hoje em dia? Há empresas que... Olha, desde logo o Estado. O Estado aceitou que a CCI organizasse grandes arbitragens onde o Estado se envolveu. O Estado português. Depois, empresas de construção, 60% dos sinistros contratuais que são tratados naquelas mega arbitragens que a CCI trata e que a Corte aprecia, são da área da construção, em todo o mundo. Não é? Mas de todo o género, porque eu recomendaria mesmo a todos os operadores económicos portugueses, às empresas portuguesas, sobretudo as que se movimentam para o estrangeiro, instalando-se no estrangeiro, que na contratação internacional que fazem tenham muito cuidado com a cláusula de resolução dos litígios que possam vir a acontecer, e não é uma coisa que seja muito cara, que é consultar advogados com alguma especialização nessa No fundo é prever nesses contratos de investimento que sejam feitos que, em caso de litígio, o caso tem que ser resolvido num centro internacional de arbitragem que não esteja dependente de algumas jurisdições mais complexas. Exatamente, e o que nós vemos e apreciamos à medida que vamos entrando neste mundo é a quantidade de cláusulas patológicas, mesmo convenções de arbitragem, não é? Foram feitas, não sei como, ou julgando que não era de dar grande relevância, e depois são colocadas grandes dificuldades às empresas quando estão no estrangeiro. De tribunais em países do chamado terceiro mundo, ou outros ou em que a independência do Poder Judicial não está devidamente assegurada. Aí está, e há países em que aderiram a certas convenções internacionais, outros não. Quer dizer, há toda uma sofisticação hoje em dia associada a esta opção pela arbitragem, que convém que as empresas consultem os seus advogados nessa medida. E em termos de... Há quem fale que Portugal, graças à nova lei de arbitragem de 2011, salvo erro, tem potencial como centro de arbitragem internacional. Concorda com esta análise? Concordo inteiramente. Para ser um centro de arbitragem internacional, um país precisa de ter leis que todo mundo perceba,
simplificando, os investidores, quando consultam os advogados, perguntam qual é o sistema de resolução de conflitos e qual é a lei de arbitragem aplicável, e a resposta que os advogados devem dar aos clientes internacionais que passam aqui por Portugal com os seus investimentos, devem ser respostas que eles percebam depressa. Não uma série de complicações com 20 páginas a explicar que aquele artigo da lei pode significar isto e nesse aspecto demos um grande salto. Depois precisa-se de uma comunidade arbitral muito forte e de grandes árbitros nacionais também, que deem prestígio interno, quer junto dos operadores da justiça, incluindo os juízes, quer junto das empresas. Isso é muito importante e Portugal tem feito um grande caminho nessa matéria. Eu também sou presidente da Comissão de Arbitragem da CCI Portugal e dos últimos árbitros que temos nomeados, já foram vários, eu tive o privilégio de fazer essas nomeações, de propor à Corte Internacional que os nomeasse, o feedback que tem é altamente positivo. Portanto, também isso é uma peça muito importante. A outra peça muito importante é ter um grande centro de arbitragem. E em Portugal nós estamos com um bocadinho com pequenos centros e com dificuldade em fazer emergir um grande centro com expressão internacional. Acha que há tendência para capelinhas também nesta Há tendências para capelinhas e, em todo caso, há um que se tem vindo a destacar, que é neste momento presidido pelo Dr. José Miguel Júdice, que tem feito um excelente trabalho, diga-se, e onde eu tenho esperança, a par de outros que também são importantes e que têm gente de enorme valor, mas que a certa altura se consolide e que as regras dos diversos centros também sejam harmonizadas entre elas, de alguma forma como se fez na Suíça. Os pequenos países têm que se juntar para poderem parecer grandes. E nestas questões o facto de ser pequeno até pode ser uma vantagem. Pequeno, neutral. Portugal tem, isso que acaba a dizer é importante, Portugal tem um traço de neutralidade no mundo, que é fundamental. Eu acho que nós podemos ser a Suíça do Atlântico, também na área da arbitragem. Aliados dos Estados Unidos, mas somos um destino de excelência para a China investir. Isso é, há conflitos, todos eles que se passam na área atlântica, na América Latina, em África e da América Latina, naturalmente, com o Brasil, que faz todo sentido. Nós temos tudo para sermos um local de arbitragem extremamente Mas acha que a legislação atrativo. Existente desde 2011 é suficiente ou essas melhorias também passam por esse campo? É preciso que estas melhorias todas aconteçam, que têm vindo a acontecer, umas mais depressa que outras, e um outro aspecto muito importante e que já é percepcionado internacionalmente, pouco e pouco, mas que é o facto dos sistemas de justiça estatal, o chamado, como dizem no Brasil, judiciário, seja amigável para a arbitragem. E os nossos tribunais, nomeadamente o Tribunal da Relação, é amigável para a arbitragem. Isso está a ser percepcionado pelos investidores e é muito importante. Portanto, há confiança de que as arbitragens não são maltratadas depois, quando chegam. Haja recurso. A nossa jurisprudência é muito positiva nesse sentido. Portanto, tem havido uma mudança de mentalidades também por parte dos agentes da justiça em relação a este tema. Tem. Mas, e a nível da formação, já disse que temos mais e melhores árbitros, mas é necessário ainda apostar mais nesse domínio? Olha, a nível das feito um esforço enorme e agora a dificuldade é para que cursos de formação avançada é que nós ou nos inscrevemos, ou lecionamos, ou enviamos os nossos jovens advogados a participar. Não vou agora distinguir nenhum, porque isso seria favorecer uma faculdade relativamente a outras, mas de facto esse movimento tem acontecido. Por outro lado, devo dizer que uma das grandes preocupações da CCI para este mandato do novo presidente, Alexis Moore, é o de abrir a arbitragem ao nível do árbitro, do papel do árbitro, há os advogados também que atuam nas arbitragens, não é? Aos mais novos. Portanto, uma das grandes preocupações é consolidar uma nova geração de árbitros. Portanto, eu também devo dizer com toda a sinceridade, acho que a arbitragem aprende-se muito no banco da escola, no banco da universidade, sem dúvida alguma, nos mestrados internacionais, mas no fim do dia o teste decisivo é ser árbitro. É ter a experiência de árbitro e aprender enfim, a sofisticação que tudo aquilo implica. Sobretudo quando a arbitragem é internacional e você está envolvido com culturas diferentes, com perspectivas diferentes. É um exercício interessantíssimo, devo dizer, apaixonante mesmo, e é o teste decisivo para saber se o jovem árbitro tem ou não tem o potencial que se espera.
Em termos de vantagens da arbitragem, há várias que têm sido apontadas. Uma delas é a especialização dos árbitros, precisamente. A grande vantagem, desde logo, porque se escolhem os árbitros. Escolhem-se os árbitros. As pessoas que conhecem aqueles temas, aquele setor. Exatamente. E também nesse domínio, em Portugal, nós temos árbitros suficientemente especializados para alguns temas mais complexos. Nós temos árbitros especializados em todas as áreas. O ponto que eu vi agora, recentemente, também como grande preocupação do Presidente da Corte da Câmara de Comércio Internacional, é de que os árbitros, que há vários riscos que ele detectou. Um deles são os custos. As arbitragens têm que ser, ao contrário do que se diz, que são mais caras que o judiciário, elas não são necessariamente mais caras que o judiciário, sobretudo a partir de certo valor. Então, em Portugal, eu quase diria que é um escândalo, como a arbitragem complexa pode ser mais barata do que a oferta pública de justiça. E mais rápida. Em princípio é mais rápida, mas é também uma preocupação para este mandato. Tornar as arbitragens mais rápidas e menos complexas, porque está a ser detectada alguma dificuldade em alguns árbitros em se libertarem dos partilhos formais e formalísticos dos seus sistemas próprios, não é, judiciários. E, portanto, eu diria que um árbitro internacional é sempre um homem de negócios também, está a ver? Portanto, ele está ali para cuidar também da eficiência e do custo de eficiência. Qual é o tempo médio dos processos que são levados à 18 meses, 12 meses a 24 meses. Portanto, a ideia há arbitragens que escapam para cima e há arbitragens que vêm para baixo. Não é? A ideia é aproximar esse prazo o mais possível para baixo. Mais para baixo possível. E em relação ao custo, em Portugal ainda há muita gente que considera que a arbitragem é demasiado cara. Mas mais uma vez está à distância de um telefonema para o seu escritório de advogados. Que depende do valor das ações e dos litígios, o que está em causa. Vale a pena pedir aos advogados que indiquem, também não demora uma hora, a informar o cliente do custo-benefício, porque os clientes não têm que ter assinado uma convenção de arbitragem nos contratos que celebraram. Podem ter feito isso, mas podem também, quando surge um litígio, duas empresas estão zangadas uma com a outra, telefonarem uma à outra, contactarem-se entre elas, vamos isto na arbitragem, porque é mais barato, é mais rápido, e, pelos vistos, até podemos escolher pessoas especializadas. Isto sem prejuízo, eu também sou membro do Conselho Superior da Magistratura, portanto, também sou advogado contencioso nos Tribunais do Estado, e de fazer aqui a minha declaração, faço sempre, porque é justa, eu tenho admiração pelos juízes portugueses e, portanto, as pessoas quando são entregues à justiça portuguesa, em meu entender, e em média em geral, estão sempre muito bem entregues. São pessoas muito sérias e capazes. Mas, apesar disso, há ainda prazos muito longos na nossa justiça, concorda? Está melhor, está a ficar melhor, está francamente melhor nos tribunais superiores. Nos tribunais de primeira instância, esta grande reforma que foi feita há 2 anos, há 1 ano e meio, vai ter que deixar, é preciso que ela dê os seus frutos, é preciso que ela seja corrigida, monitorizada e corrigida onde deve ser corrigida, o que não pode ser é implodida por novas ondas legislativas que possam vir aí, não é? Mas, por exemplo, acha que devia haver uma maior responsabilização dos juízes em relação aos prazos, em relação ao tempo que demora certos processos a serem concluídos? Mas há uma grande responsabilização dos juízes. As pessoas não têm noção, isso tenho eu da minha experiência no Conselho Superior da Magistratura, do que são até os castigos, as sanções que são aplicadas aos juízes que se atrasam. E é sempre possível ao advogado, ao particular, que está na Justiça, fazer uma exposição ao Conselho Superior da Magistratura. Os juízes são também inspecionados por outros juízes, não é? E, portanto, também têm as suas notas, as suas anotações. Eles estão sob grande pressão também. E, às vezes, sistemas mais pressionantes sobre os juízes que são conhecidos, por exemplo, na União Europeia. O senhor também tem um vasto currículo político enquanto dirigente do PSD e por isso eu gostava de lhe perguntar como é que vê o atual momento político deste impasse à volta da formação do governo? Como é que eu vejo o atual momento político? Vejo com preocupação. Vejo com bastante preocupação. Não sei se podemos sair bem já disto. Isto é, tendo um partido, o Partido Socialista, tendo-se desviado daquilo que era normal ter feito, a partir daqui não sei se tem composição possível, porque mesmo que regresse à mesa de negociações com a coligação,
as relações pessoais e políticas estão muito deterioradas. Uma versão de frente-esquerda, seja em que modelo for, não sufragada pelo país. O país está totalmente impreparado para uma solução dessas. A meu ver, é totalmente inconveniente para a economia e, portanto, para o crescimento do emprego, para o investimento e para o crescimento do emprego. Isso seria sempre uma má solução, mesmo que aparentemente fosse estável. E o regresso do PS à mesa das negociações com a coligação, que seria talvez a melhor solução, mesmo assim vejo com dificuldade de que ela seja sustentável. Não é? Porque Portugal precisa de continuar a fazer reformas, Portugal continua com problemas que tem que enfrentar. E eu não vejo que neste contexto seja possível verdadeiramente ter um governo eficiente e capaz de corresponder. Infelizmente, o povo decidiu de uma maneira. O povo é como o cliente, não é? Tem sempre razão, não é? A gente tem que dizer isso. Mas lá uma maneira, ao distribuir muito o poder por cada um e não dando a ninguém, deixou Portugal numa terra de ninguém. Acha portanto, que era necessária uma maioria absoluta para poder avançar com as reformas? Eu sempre defendi as maiorias absolutas, sempre defendi que no PSD que o partido se devia disponibilizar para aliar-se ao CDS, o que nem sempre era pacífico, devo dizer. Nem no tempo do professor Cavaco Silva era pacífico isso. Eu sempre defendi que se iam criar condições, as melhores condições possíveis para garantir estabilidade e em momentos históricos, como eu acho que é este, fazer as alianças necessárias com o Partido Socialista, que eu acho que foi feito em 86. Mas esse movimento de agregação à direita teve como consequência que o PS também fica com maiores dificuldades para conseguir ter uma maioria, porque a direita mesmo com uma maioria relativa, como foi o caso destas eleições, é quase invencível em termos percentuais. Isso também não obriga o PS a fazer entendimentos à esquerda? Não sei. O Sócrates em 2005, não é? Teve 40 e... Mas foi a única maioria absoluta do PS. Mas eu acho que o Dr. António Costa julgou que ia ter uma maioria absoluta. Aliás, ele derruba o anterior secretário-geral na convicção de que ele tinha a maioria, mas ele conseguia a maioria absoluta. Portanto... eu acho que eles fizeram uma avaliação muito errada da forma como o país estava a percepcionar o sucesso, ainda que sofrido, muito sofrido, que estava a ter. E por isso, muito cedo me convenci que a coligação iria ganhar, infelizmente sempre com a percepção que não ia ter maioria absoluta e que, portanto, iríamos entrar num caldo entornado. Esta novidade da possibilidade de um governo apoiado por uma frente esquerda, com uma inconsistência enorme entre os parceiros dessa coligação possível, deixa-me profundamente preocupado. E o que é que lhe dizem os seus clientes, os investidores internacionais? Preocupa-os o facto do governo ser composto por A, B ou C, ou é mais a questão da estabilidade a longo prazo? Isto passa-se há pouco tempo, mas as reuniões que já tive chamam muito a atenção a retenção do investimento, a não investimento. Eu ia fazer, vamos esperar para ver. Isto tem um efeito devastador multiplicado na economia. Quanto tempo acha que pode demorar até termos novas eleições e haver um desfecho? Aí vem um novo presidente, não sei o que é que ele tencionará a fazer, seja ele quem for, como é evidente. Eu apoio o professor Marcelo, mas não sei se vai ganhar ou se não vai ganhar. O que eu sei é que ou há uma vontade genuína, isto é como nas empresas quando nós temos uma grande dificuldade, ou uma vontade genuína das pessoas se entenderem e resolverem os problemas que têm, enfrentá-los, identificá-los, pô-los num PowerPoint e um a um ir resolvendo, ou os problemas não têm solução, tomam conta de nós e vão-se agravando. E é evidente que neste momento há um contexto que é menos sofrido que o dos últimos 4 anos, mas o povo já percebeu, nós todos já percebemos, que durante um ano gastamos o que não podemos e a conta vem a seguir. Vem a seguir com mais sofrimento, com mais dificuldade, com menos crédito, com crédito mais caro, com menor prestígio internacional, que afeta não só o Estado, mas todas as empresas portuguesas, enfim. Eu julgo que estamos metidos numa situação bem difícil. Não está particularmente otimista em relação ao futuro? Não, eu não estou muito otimista. Não vale a pena estar a fingir que estou otimista porque não estou. Estou preocupado, mas estou preocupado desde a noite das eleições. Houve várias pessoas que me telefonaram do estrangeiro naquela noite, satisfeitas com o resultado, porque era um resultado de continuidade. Eu lembro logo na altura dizer isto é um mau resultado. É uma vitória, sem dúvida nenhuma, mas é um mau resultado. E depois, o discurso logo do secretário-geral do Partido Socialista naquela noite me deu a entender isso mesmo. Quer dizer, ele parecia que estava a falar para que a direita ficasse mais calma, para que o país ficasse dele calmo, e quando eu estava a dizer exatamente o contrário. Estava com uma duplicidade, uma ambiguidade no discurso, que era preciso ser decifrada.
enfim, estamos numa situação muito difícil. Mas não acha que também nestas situações difíceis e sob pressão externa da Troika e dos nossos parceiros europeus, não haverá também uma maior capacidade de consenso por parte mesmo do PS, depois de ter tentado fazer um acordo à esquerda? Esperávamos nós. É que só a instabilidade que aí vem, só aquilo que se diz, não sei se é verdade ou se é mentira, aquilo que se diz de que o Partido Comunista, como parece, aliás, quase que expectável, o Partido Comunista não vai abdicar dos seus pontos de fundo, que são perde-os e perde-se. Portanto, que é, medida a medida, aprovaria no Parlamento, caso houvesse esse governo, tudo isso vai introduzir uma instabilidade em Portugal, que eu não percebo como é que um secretário-geral de um partido moderado, é preciso saber perder. E saber ganhar. Quer dizer, é preciso saber ganhar. Acho que a coligação está a atuar razoavelmente bem, porque, no fundo, está com aquela humildade própria e também com o realismo. Não ganhou com a maioria absoluta, tem que negociar. Tem que negociar com quem está à sua frente e com quem sempre negociou. A verdade é que a democracia foi construída por estes três partidos. Quer dizer, a democracia no sentido do desenvolvimento, não no sentido da liberdade. Porque isso foram todos os partidos, incluindo os outros dois. Essa pergunta é a minha perplexidade. Como é que é possível que o Partido Socialista não se entenda? Aliás, não tem que fazer muito. Eu penso que aquela tese do Dr. Francisco Assis é muito razoável. Não tem que fazer um entendimento especial com o PSD. É simplesmente não levantar obstáculos. Vai. Porque, repare bem, dentro dos programas dos dois partidos é evidente que há alguma afinidade, embora eu ache o programa do PS arriscado para a economia, mas em todo caso há uma afinidade que é razoável, caso a caso, e ao longo do tempo, ir ajustando as medidas políticas, os orçamentos e isso. E eu não percebo que um secretário-geral do Partido Socialista não compreenda a essencialidade para o país que isso aconteça. Mas é bem. Muito bem. Muito obrigado por ter me dado o direito a falar. É sempre um enorme prazer tê-lo cá. Muito obrigado. E nós voltamos depois de um breve intervalo.